Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo, soltar os ombros, manter a coluna ereta, entrelaçar as mãos, juntando os polegares, relaxar as coxas, manter os pés separados sem cruzá-los, fechar os olhos e vamos dar continuidade. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e assim devemos nos conscientizar. Temos esse poder interno, poder da luz, o poder do amor, o poder da vida infinita. Sendo assim, devemos agir conscientes de que esse poder está em nós. Deus disse, faça-se a luz. Podemos dizer, faça-se a luz. E a luz vai se fazer. Vamos nos conscientizar mais e mais desse poder interno. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar. Vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão. Verticalizar bem a coluna. Fechar os olhos. Vamos dar continuidade ao livro de Saint-Germain. Vasta parte desse povo tornou-se consciente do grande poder divino interior. Temos um poder divino interior. Que existe no íntimo de cada pessoa, mas como dantes, o lado humano de sua natureza, isto é, atividades externas, usurparam novamente a grande energia. Egoísmo e abuso dessa transcendente sabedoria e poder chegar a predominar em mais alto grau ainda do que nos tempos precedentes. Os mestres da sabedoria antiga viram que o povo estava preparando um novo momento destruidor e que um terceiro cataclisma ameaçava. Prevenir os habitantes, repetidas vezes como haviam feito anteriormente, mas só aqueles que serviam à luz deram atenção. Grandes edifícios de material imperecível foram construídos onde foram depositados documentos que têm sido preservados através dos séculos. Estes permanecem em estado de perfeita conservação, agora no leito do Oceano Atlântico, hermeticamente selados. Serão trazidos à luz do dia pelos grandes seres que dirigiam sua elaboração e controlam sua proteção. Em tais documentos estão registrados os progressos e as realizações da humanidade desse período, e assim não houve perda permanente para os humanos das atividades da civilização atlântica. Além da preservação desses memoriais, grandes riquezas, principalmente em ouro e joias, foram transferidas nessa ocasião para outros locais de segurança. Esse tesouro tem sido e continuará a ser guardado através de séculos a fim de ser usado numa idade futura para a elevação e progresso de gerações vindouras. Passou o momento culminante do cataclisma final e o último fragmento de um outrora império mundial submergiu para repousar para a purificação através dos séculos nas profundezas do atual Oceano Atlântico. A lembrança da Atlântida e de seu povo, ao contrário do que ocorreu com o continente perdido de Mu, não ficou inteiramente apagada ou esquecida na história da humanidade, pois tem sido recordada de vários modos através dos séculos. Embora já tenham decorrido 12.000 anos desde a submersão, fragmentos de informação
concernente a esse fato flutuam até nós pelos mais inesperados canais. Mitos e lendas existem em profusão com referência à Atlântida, e tanto um como o outro são condutos que preservam para a humanidade certas condições reais que existiram sobre a Terra em diferentes épocas. Com o correr do tempo, incontestável prova de sua existência e do alto nível que alcançou será revelada pela oceanografia, pela geologia e outros meios científicos. Passaram então diante de nossas vistas as antigas civilizações dos desertos de Gobi e do Saara, mostrando a elevação e a queda de suas principais atividades. O declínio de cada uma delas foi devido, dessa vez, não à ação de cataclisma, mas a terem sido devastadas por hordas de almas primitivas que encarnaram nesse ciclo. Vimos em seguida cenas do Egito, seu apogeu e decadência, sendo essa causada pelo abuso deliberado da ciência e do poder, posto em prática por uma grande parte da humanidade encarnada nesse país, cujas características predominantes eram orgulho de suas realizações intelectuais e rebeldia ao refreamento da natureza inferior. Isso sempre significa fracasso individual ou coletivo. O Egito se elevou às maiores alturas pelo uso correto do conhecimento e do poder. Isso exige sempre humildade, obediência do intelecto ao eu divino interior, absoluto e incondicional, controle da natureza inferior ou humana, por parte daqueles que procuram tais dons, se é que desejam evitar a destruição. As almas encarnadas no Egito, durante seu declínio, não eram atrasadas como as das civilizações dos desertos de Gobi e do Saara. Ao contrário, tinham atingido o uso consciente do conhecimento do poder e deliberadamente preferiram fazer mau uso deles. Tal atividade nada tem absolutamente de comum com a sabedoria, porque aqueles que são os eternos herdeiros das dádivas dessa divina deusa devem para sempre estar acima de toda tentação de fazer mau uso da ciência e do poder. Sabedoria é o emprego correto de tudo que se manifesta, e aquele que realiza essa verdade imutável, evidente por si mesmo, torna-se uma porta aberta para todo bem que existe na criação. Aludir ao Egito como terra de escuridão é extremamente injusto, porque do Egito, em seu ciclo primitivo, emanou poderosa luz, e do Egito novamente virá intensa luz. A cena seguinte representava a elevação e a queda do Império Romano. Quando as trevas e a degradação daqueles séculos atingiram o ponto culminante, eis que surgiu Jesus, derramando sua luz deslumbrante e seu amor como o Cristo, pela sua transfiguração, ressurreição e ascensão, derramou-se tão irresistível torrente da perfeição de Deus sobre a terra que não mais seria possível tamanha escuridão cercar a humanidade em época nenhuma. As realizações de sua vida ficaram eternamente registradas sobre a atmosfera deste planeta e atuam como um magneto para atrair a humanidade a uma perfeição semelhante. A vinda de Jesus foi uma iniciação para o povo de nosso mundo e um comando cósmico à humanidade para empregar o poder do amor divino em todas as suas atividades futuras. Essa efusão de seu amor para a Terra, no mais obscuro ciclo, tornou-se o nascimento do menino Cristo no indivíduo. Ele invocou uma vez mais a cópia cósmica divina e revelou a lei de Deus
para a era vindoura. Esse plano constitui o domínio completo sobre todas as coisas finitas, por meio da plena imagem do Cristo dentro de cada ser humano. Veio depois o reinado de Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. A humanidade tem pouco ou nenhum conhecimento da real espiritual atividade que se verificou durante esses anos. A mesma luz que inspirou o entusiasmo e as atividades de Ricardo nas cruzadas liberou, por meio de seus partidários e do povo dessa época, certas forças que a hóstia ascensionada empregou nos planos internos da consciência. Vamos parar aqui e vamos continuar no próximo encontro nosso, nesse livro de Saint-Germain. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, manter a coluna ereta, entrelaçar as mãos, juntando os polegares, relaxar as coxas, manter os pés separados sem cruzá-los, fechar os olhos e vamos dar continuidade. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e assim devemos nos conscientizar. Temos esse poder interno, poder da luz, o poder do amor, o poder da vida infinita. Sendo assim, devemos agir conscientes de que esse poder está em nós. Deus disse, faça-se a luz. Podemos dizer, faça-se a luz. E a luz vai se fazer. Vamos nos conscientizar mais e mais desse poder interno. Amém. Ler o livro Mistérios Desvelados, Saint-Germain. Peço que alinhe sua postura, coluna ereta, solte os ombros, entrelace as mãos, encostando os polegares, deixe os pés separados, feche os olhos. Concentre-se. Nós estamos no capítulo 4, na página 97. Preste atenção. Lembrai-vos sempre de que o direito de comandar, que representa o domínio, só é permanentemente mantido por aqueles que primeiro aprenderam a obedecer, porque quem aprendeu a prestar obediência à lei do Uno torna-se um ser de causa, e só essa causa, amor, assim por analogia, torna-se em realidade a lei do Uno. Vigiai para que proceda de vós somente o que é harmonioso, e não permitais que uma palavra destrutiva sequer vos passe pelos lábios, mesmo por gracejo. Lembrai-vos de que estáis lidando com uma força, seja de que natureza for a cada instante da eternidade, e de que sempre sois sempre seu qualificador. Vim para vos levar numa importante jornada. Estaremos ausentes por 36 horas. Cerrai as cortinas de vosso quarto, fechai as portas e deixai vosso corpo no leito. Será guardado até nossa volta. Realizaste certo adiantamento interior e tendes pela frente uma experiência e uma jornada muito interessante e agradável. Preparei meu corpo para deitar e logo permaneci em quietude perfeita. Momento depois eu estava de pé sobre o chão, fora do meu corpo, vestido com o mesmo traje dourado que eu usara quando da minha visita ao Royal Teton. A sensação que temos da espessura das paredes desapareceu
e ao atravessá-las a impressão era a mesma que se experimenta quando se passeia através de um pesado nevoeiro, tendo as paredes perdido sua sensação de espessura. Dessa vez tive perfeita consciência de estar atravessando o espaço. Não perguntei aonde iríamos, mas não demorou muito até que chegamos ao Royal Teton. Para o lado do leste erguiam-se as altaneiras montanhas rochosas e atrás delas estendiam-se vastas planícies que um dia estarão pujantes de vegetação semitropical, vivendo os seus habitantes em paz e abundância. Para as bandas do oeste podíamos ver a Sierra e as montanhas Cascade, e ainda mais além sobre a região costeira, cuja orla marítima será um dia completamente alterada. Para o norte contemplamos do alto o Yellowstone, cuja maravilhosa beleza esconde da atual civilização americana seus antigos mistérios e prodígios. A palavra Yellowstone, explicou Saint-Germain, tem sido arrastada através dos séculos por mais de 14 mil anos. Nessa época, a civilização de Poseidones atingiu um nível de conhecimento muito alto, porque um grande mestre de luz estava à testa do governo. Foi apenas durante os últimos 500 anos que sobreveio a decadência, quando o abuso da grande sabedoria de seus habitantes predominou. Dentro dos limites atuais de Yellowstone, que ainda são os mesmos de outrora, existiu a mais rica mina de ouro que o mundo jamais conheceu. Pertencia ao governo e grande parte de sua riqueza foi empregada para fins experimentais e de pesquisa em química, invenção e ciência em geral. Cerca de 60 quilômetros desse lugar estava localizada uma mina de diamante. As pedras daí extraídas eram os mais belos diamantes amarelos jamais encontrados no interior da Terra, antes ou depois desse período. Entre as gemas originárias dessa mina, havia poucas pedras raras de extraordinária beleza e perfeição. Se convenientemente lapidadas, apresentavam uma pequena chama azul no centro que parecia luz líquida. Quando usadas por certos indivíduos, o brilho dessa chama podia ser notado a mais de 2 centímetros acima da superfície da pedra. Essas pedras eram consideradas sagradas e usadas somente nos mais altos e mais secretos ritos dos mestres ascensionados. 16 delas estão ainda mantidas em sagrada custódia pela Irmandade do Royal Teton e serão novamente trazidas ao uso em tempo oportuno. Foi por causa desses magníficos diamantes amarelos que o nome atual Yellowstone veio até nós. Fostes vós, meu filho, o descobridor de ambas as minas. Revelar-vos-ei os arquivos que são a prova física daquilo que acabo de vos dizer. Esses arquivos indicam a data de sua descoberta, total da riqueza extraída, a duração do tempo empregado, a descrição do maquinário usado que beneficiava minérios refratários, recuperando 87% de seu valor, transformando o minério em barras quando ainda dentro da mina, o que tornava desnecessária qualquer operação na superfície, onde foram embarcados e a data de fechamento e selagem. Aqui estão as duplicatas dos arquivos. Então é importante, uma beleza isso daqui, né? A narrativa dos minérios e da beleza das pedras. E a pessoa que foi com Saint-Germain teve chance de ver tudo isso. Maravilha. Vamos relaxar nosso corpo, deixar os pés separados, coluna relaxada, ereta,
suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Vamos ler um trecho e vamos ver. Tudo é maravilhoso lá. Capítulo 4, Mistérios de Yellowstone. Passados-se 7 dias, corria a primeira semana de setembro. Na tarde do 8º dia, estava eu a meditar sobre a vida e suas infinitas expressões, quando meu pensamento voltou-se naturalmente para Saint-Germain. Imediatamente um irresistível amor partiu de mim para ele, em profunda gratidão por tudo quanto eu tivera o privilégio de experimentar através de sua assistência e luz. A sensação de uma presença no aposento começou a apoderar-se de mim como se fosse um alento. Olhando subitamente para cima, lá estava ele, sorridente e radiante, a verdadeira presença da divindade. Meu filho, disse-me, serei eu tão inesperado visitante que tanto vos surpreenda? Sabeis perfeitamente, sem a menor dúvida, que quando pensais em mim, estabeleceis contato comigo, e quando eu penso em vós, estou convosco. Quando meditáveis, vossa atenção se fixou em mim, e por essa razão apareci. Não está de acordo com a lei? Então, por que não aceitar o fato como natural? Atraímos aquilo em que pensamos. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Então é muito bonito esse trecho que Saint-Germain esclarece para que nós saibamos que podemos desenvolver-nos nos aspectos mais profundos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna ereta, abdômen para dentro, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos, encostando-os pela polegares. Fecha os olhos. Vamos ler agora um trecho do livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. Dotai a disciplina e podereis manifestar um irresistível poder em atividade que nunca falhou, nem poderá falhar. Lembrai-vos sempre de que sois Deus idealizando e visualizando. Sois Deus, inteligência dirigindo. Sois Deus, poder impulsionando. E vossa substância, Deus, sendo acionada, sendo plenitude, muitas sendo acionada. Quando vos convenceis disso e contemplais a sua plenitude muitas vezes, tudo no universo se precipita para realizar vosso desejo, vosso comando, vosso quadro mental. Ele é todo construtivo e de acordo, portanto, com o plano divino original para uma vida autoconsciente. Se nosso lado humano concorda realmente com o plano divino e o aceita, não pode sobrevir tal coisa como atraso ou fracasso, porque se apressa em servir ao seu. Porque toda energia tem em si a qualidade inerente da perfeição e se apressa em servir ao seu Criador. Perfeição é a única predestinação que existe. Pelo fato de vosso desejo, quadro mental, ser construtivo, sois Deus vendo o seu próprio plano,
Quando Deus vê, isso constitui decreto ou ordem irrevogável, para que apareça imediatamente. Na criação da terra e do sistema de mundos, Deus disse: faça-se a luz, e a luz apareceu. Não foram necessários éons de tempo para criar a luz. O mesmo Deus poderoso está em vós agora, e quando vedes ou falais, é seu atributo da visão e da palavra que está atuando em vós e através de vós. Se vos compenetrais do que isto realmente significa, podeis comandar por seu pleno poder a autoridade, porque sois sua consciência, vida, e só a própria consciência de vossa vida pode ordenar, imaginar ou desejar um plano perfeito e construtivo. Todo plano construtivo é seu plano. Por isso sabeis que Deus está em ação comandando, que esse desejo ou plano se realize aqui agora e está feito. A essa altura, Saint Germain acabou de falar, e lançando-me um sorriso de adeus por algum tempo, desapareceu de minha vista. Voltei os passos para casa, com a pantera trotando ao meu lado. Ela estivera 24 horas inteiras sem comer. Logo depois partiu depressa através da mata e desapareceu na floresta espessa. A pantera partiu depressa através da mata e desapareceu na floresta espessa. Continuei meu caminho e cheguei em casa às 11 horas da manhã, passando o resto do dia tentando compreender toda a importância daquilo que eu tivera o privilégio de experimentar, e considerando que todo o conceito do meu mundo mudara tão inesperadamente. Então precisamos sentir que Deus é luz e essa luz somos nós. Somos luz, luz infinita e divina. E temos que nos conscientizar de que somos a verdadeira luz e que nada vai dificultar nossas vidas. Compreendamos assim. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, deixando os pés separados no chão, coluna verticalizada. Vamos ver agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Concentre-se em Deus, nas forças infinitas do amor e da verdade. Vamos continuar o livro de Saint Germain. Milhares de desejos, ambições ou ideias ter-se-iam manifestado na experiência externa de muitos indivíduos, se eles não os tivessem discutido com amigos ou conhecidos. Quando vós decidis definitivamente a realizar uma experiência por meio da visualização conscientemente dirigida, vós vos tornais a lei, Deus, a lei do Uno, que não admite oposição. Deveis tomar uma decisão e sustentar vossa determinação com todo o poder. Isso significa que deveis assumir uma atitude firme, inabalável. Para fazê-lo, sabei e senti que ela é Deus desejando, Deus sentindo, Deus conhecendo, Deus manifestando e Deus controlando tudo que diz respeito a essa decisão. Esta é a lei do Uno, Deus e só Deus. Até que isso seja plenamente compreendido, não podeis obter e nem obtereis nunca vossa manifestação, porque no momento em que entra um elemento humano, estais tirando-a das mãos de Deus e, consequentemente, não pode expressar-se
porque estáis neutralizando-a pelas concepções humanas de tempo, espaço, lugar e mil e uma outras condições imaginárias que Deus não reconhece. Ninguém poderá conhecer Deus enquanto considerar uma força oposta a Ele, porque quando admitir que duas forças em oposição podem atuar ao mesmo tempo, estará neutralizando a atividade de Deus. Havendo neutralização, não se obtém nada, nada se manifesta. Acontece simplesmente isso, nada obtereis em vossa manifestação. Quando reconheceis Deus, o Uno, tendes somente perfeição, manifestando-se instantaneamente, porque não há nada a se opor ou a neutralizar, nenhum elemento humano de tempo e espaço. Assim ele se estabelece em vós, pois não há que se oponha ao que Deus ordena. Não poderão jamais melhorar as condições para quem quer que seja que deseja a perfeição, enquanto continuar admitindo um poder oposto a Deus ou qualquer coisa dentro ou fora de si, capaz de impedir a perfeição de Deus se expressar. Admitir simplesmente que uma determinada condição é inferior ao que vem de Deus representa a sua deliberada escolha de uma imperfeição, e essa espécie de escolha é um fracasso do homem. Tal escolha deliberada é intencional, porque ele é livre em todos os momentos para escolher, para selecionar seus pensamentos. Acontece, porém, que conceber um pensamento ou quadro de perfeição não necessita mais energia do que conceber um de imperfeição. Sois o Criador localizado para planejar e criar a perfeição em vosso grupo e lugar que ocupais no universo. Se a perfeição e o domínio devem ser expressos, deveis conhecer e admitir apenas a lei do Uno. O Uno existe e controla completamente em toda parte no universo. Sois a autoconsciência de vida, a una presença suprema da grande chama de amor e luz. Sois vós somente o selecionador, o decretador das qualidades e formas que desejais derramar em vossa vida, porque sois o único agente da energia de vosso mundo e de tudo que ele contém. Quando pensais ou sentis, parte de vossa energia de vida sai para sustentar aquilo que criais. Lançai então fora da mente toda dúvida ou medo de efetuar o que estáis imaginando. Se qualquer um desses pensamentos ou sentimentos, que em última análise não passam de emanações humanas desprovidas de perfeição, vem ter a vossa consciência. Deveis substituí-lo instantaneamente pelo reconhecimento integral do vosso próprio eu e de vosso mundo como vida de Deus, o Uno. Além disso, permanecei completamente despreocupado acerca do ideal que formulaste, a não ser durante o tempo da visualização. Não fixeis na mente prazo para os resultados, exceto para reconhecer que só existe agora o eterno presente. Adotai essa disciplina e praticai-a. Portanto, essa escolha deliberada de uma condição imperfeita implica o que se chama queda do homem. Então, vamos manter firmes nosso pensamento sem preocupação. Assim sendo, vamos estudar, vamos melhorar, manter uma atitude lúcida, coerente de vida, de amor e de muita luz. Isso nos dará a libertação. Que assim seja. Namastê. Agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain.
Relaxa o corpo, endireite a coluna, feche os olhos, entrelace os dedos, as mãos, encoste os polegares, pés separados. Saint Germain fala: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisas e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrai vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. Terceiro passo, cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo plano em sua perfeita acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de crer, de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno. Sabeis e sentis estar dentro, sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão, poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo, sempre lançados no mundo da manifestação. Quando empregardes integralmente o processo construtivo, é impossível que vosso plano não venha a realizar-se em vosso mundo visível. Lede vosso desejo ou plano tantas vezes por dia quanto possível e sempre antes de vos recolherdes ao leito, porque ao dormir logo depois de mentalizar o quadro, permanece na consciência humana uma forte impressão que não é perturbada durante algumas horas, tornando-o em condições de ser intensamente lembrado na atividade externa e permitindo seja gerado e acumulada a força que o impelirá para a experiência da vida exterior. Por esse modo, podeis introduzir qualquer desejo ou imagem na consciência. Quando ela penetra, vai nos trazer a realização daquilo que precisamos. Então, primeiro, pensamos. Segundo, escrevemos. Terceiro, visualizamos a imagem daquilo que quisermos. Nunca falar para ninguém. E mentalizar isso várias vezes. À noite, fazer novamente a visualização. Vamos nos ligar a Deus, a Virgem Maria, a Jesus Cristo, suavizar nosso corpo, relaxar os ombros, o pescoço, fechar os olhos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos suavizar as coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Agora vamos dar continuidade ao livro Mistérios Desvelados de Saint Germain.
Em cada livro nós lemos. Há muita confusão e incerteza do espírito de muitos relativamente ao que de fato acontece quando alguém visualiza ou faz um quadro mental daquilo que almeja. E nenhuma parte do universo, forma alguma jamais veio à existência sem que alguém tivesse conscientemente mantido uma imagem dessa forma no pensamento, porque todo pensamento contém uma imagem da ideia. Nenhuma parte do universo, forma alguma, jamais veio à existência sem que alguém tivesse conscientemente mantido uma imagem dessa forma no pensamento, porque todo pensamento contém uma imagem da ideia nele contida. Mesmo um pensamento abstrato encerra uma cena de qualquer espécie, ou pelo menos um esboço, que é a concepção mental de quem emite. Dar-vos-ei um exercício pelo qual pode-se desenvolver, controlar conscientemente e dirigir as atividades da visualização para obter êxito definitivo. Há muitos degraus no processo que o estudante pode empregar a todo e qualquer tempo. A prática traz, na verdade, resultados visíveis e tangíveis, quando realmente aplicada. O primeiro passo consiste em determinar um plano definitivo ou desejo a ser realizado. Isso feito, considerai que seja coisa construtiva, nobre, merecedora de vosso tempo e esforço. Examinai cuidadosamente o motivo que vos conduz a trazer tal criação à manifestação. Deve ser honesto tanto em relação a vós como ao resto do mundo, e não um simples capricho. Ou satisfação de apetites dos sentidos físicos. Lembrai-vos, há uma grande diferença entre utilidade, desejo e apetite. Utilidade é o cumprimento da grande lei universal de serviço. Desejo é a atividade expansiva de Deus, por meio da qual a manifestação é constantemente mantida e é a perfeição, ampliando-se a si mesma. Apetite é tão somente o hábito estabelecido pela contínua satisfação dos sentidos instintivos, consistindo em energia focalizada e qualificada por sugestões da atividade externa na vida. Então, é interessante revisar esse texto e estudá-lo bem, porque assim vamos melhorando cada vez mais. Concentre-se e faça uma visualização otimista de algo muito especial para você. Vai ter um tempo para isso.
Se você viu cachoeiras, sinta-se debaixo das cachoeiras brancas, douradas, azuis. Purifique-se. Veja flores brancas espalhadas em toda a margem. Sinta-se com roupas douradas. Olhe o céu azul e o sol que te cobre. Sinta-se totalmente mergulhada na natureza. Isso que você está fazendo é visualização. Agora, inspire profundo, expire. Abra seus olhos, flexione suas mãos, sinta a luz dourada e faça uma automassagem com capricho em todo o seu corpo. E sinta que onde você tocar, tudo vai ficando dourado, luminoso, repleto de energia. Você vai se sentir muito bem. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, deixar os ombros descontraídos, o pescoço, ombros erguidos, coluna ereta, pés parados, entrelace as mãos, contacte os dedos. Vamos dar continuidade ao livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Meus filhos, vejo que perdestes a noção do tempo. São 3 horas da manhã, observou Saint-Germain ao voltar-se para despedir-se de Lotus e de nosso filho, que depois de me beijarem saíram pelo caminho da sala de recepção externa, enquanto atravessávamos a primeira porta da direita. Há mais uma coisa, continuou ele, que desejo vejais antes de partirmos. Eis aqui um conjunto de instrumentos musicais dos mais extraordinários usados para um fim especial, que foram construídos ou criados de modo que tenham um som especial, de especial qualidade para o trabalho que executamos. Voltou-se para o teclado de um órgão e continuou explicando. Isso parece ser um órgão desprovido de tubos, porém os tubos que são muito menores que os comuns estão colocados dentro da caixa. O som do instrumento é superior ao que quer que seja conhecido na Terra em matéria de música. Esses órgãos serão usados no mundo exterior à medida que se aproxima a idade de ouro. Examinamos depois 4 harpas magníficas, ligeiramente maiores que as comumente usadas no mundo musical de hoje. Saint-Germain sentou-se a uma delas, tangendo várias cordas para me dar uma ideia do seu som. Foi a mais maravilhosa música que jamais ouvi. Essa harpa é uma surpresa para a nossa amada Lotus, disse, porque na véspera do dia de Ano Novo, neste retiro, ouvireis o órgão e 4 harpas tocadas por hábeis artistas. Terminamos a inspeção da sala e saímos pela porta da parede noroeste. Em vez de passarmos por fora do retiro, como havíamos entrado, Saint-Germain abriu uma portinha à esquerda e penetramos num túnel reluzente, cujas paredes cintilavam com uma formação cristalina que se tornou instantaneamente iluminada pela luz branca que ele sempre liberava ao manipular a substância eletrônica em seu redor. Caminhamos rapidamente dentro do túnel. Chegamos a uma porta de bronze que se abriu ao seu toque
e vimos-nos de novo sob o céu azul estrelado. Então vamos parar aqui para depois continuarmos. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos deixar os ombros soltos, pescoço, rosto, coluna verticalizada, mãos entrelaçadas, encostando os polegares, pés separados. Sinta a luz de Deus em você. Vamos continuar lendo o livro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados. Surgiram depois quadros da recente Guerra Mundial na Europa, revelando as atividades que geraram esse conflito. Somente poucos indivíduos conhecem a causa real do mesmo, e é sem dúvida preferível que a maioria ignore. É coisa muito destrutiva para ser contemplada pela consciência. Não se ganha nada em focalizar a atenção na guerra. Isso também foi, talvez, a razão pela qual o período de Ricardo até a Guerra Mundial não foi exibido. Aqui as atividades da hoste ascensionada foram reveladas e vimos-las dissolver a causa e a maior parte da energia acumulada no recente conflito mundial. Fizeram-no pela focalização e direção consciente de enormes raios de luz, cujo poder de consumir e transmitir é por demais estupendo para permitir uma descrição em termos finitos. Esses seres perfeitos tinham estado aguardando um momento cósmico em que lhes fosse possível prestar à humanidade um serviço de amor que por longo tempo foi esperado e do qual os seres humanos têm ainda pouca ou nenhuma compreensão. Essas cenas notáveis continuaram a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam ao futuro, distante, afetando o mundo inteiro. Mostravam muitas mudanças que devem ocorrer na superfície da própria Terra. Uma das mais importantes delas se relacionava com o progresso da América do Norte. O plano divino para o futuro da América do Norte é uma condição de intensa atividade espiritual, a maior paz, beleza, sucesso, prosperidade, iluminação espiritual e domínio. Ela deve conduzir a luz do Cristo e ser o guia para o resto da terra, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A Terra, porque a América deverá ser o centro vital da Idade de Ouro, que agora vagamente toca o nosso horizonte. A maior porção territorial da América do Norte perdurará por longo tempo. É conhecida há milhares de anos, sim, há mais de 200 mil anos. Os quadros continuaram por quase 3 horas, retratando muitas cenas e atividades que escaparam inteiramente ao registro dos historiadores e ao mundo da ciência em virtude de sua grande antiguidade. Por maravilhosos e belos que sejam os nossos filmes cinematográficos, são meros brinquedos quando comparados à real existência, vívida, animada, revelada nessa tela cósmica. Agora seria possível observar mais além a causa cósmica de muitas situações e acontecimentos que se passaram na Terra, proporcionando ao observador instrução da mais extraordinária magnitude. Essa instrução interior é de grande auxílio para os estudantes. Ao terminar o ensinamento, Saint-Germain nos apresentou ao grande mestre ascensionado Lanto, que se havia manifestado de dentro da luz resplandecente e em seguida
aos 70 mestres ali reunidos. Na verdade, teremos muita alegria, disse Lanto, voltando-se para nós, quando estiverdes novamente preparados para colaborar no serviço consciente do glorioso trabalho que temos em mãos. Essa oportunidade se vos apresentará por força das poderosas vitórias que tendes obtido sobre a personalidade humana e o mundo externo. Aproxima-se o tempo em que tereis o privilégio de verificar como foram realmente grandes aquelas vitórias. Aceitai diretamente em sua plenitude a poderosa e ativa presença do grande Deus dentro de vós. E não poderá existir fracasso em parte alguma ao longo do caminho. Todo aquele que sinceramente procura a luz é sempre conhecido pelos mestres ascensionados. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que sejais presentes. Saint Germain e Amém. Na véspera do Ano Novo, encontrar-nos-emos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que estejais presente. Saint Germain e Amém Bey serão vossos padrinhos. A um sinal, todos se tornaram silenciosos e receberam de Lanto a bênção de amor antes de retornarem aos seus respectivos campos de serviço. A maior parte desapareceu simplesmente da sala em poucos momentos e os restantes saíram pelo caminho do tubo elevador. Continuaremos a leitura no próximo encontro nosso. Permaneçam assim em silêncio e ouçam novamente esse texto. São declarações reais de Saint Germain. Que assim seja. Namastê. Vou ler agora o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint Germain. Relaxe o corpo, endireite a coluna, feche os olhos, entrelace os dedos, as mãos, encoste os polegares, pés separados. Saint Germain fala: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Escolhe o que há de fazer ou não em seu mundo e, pelo processo de figurá-lo na mente, projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. O segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisas e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim registrai vosso desejo no mundo externo, visível e tangível. Terceiro passo, cerrar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo plano em sua perfeita acabada condição e atividade. Considerai o fato de que vossa capacidade de crer, de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. A faculdade de ver e o poder de criar são atributos de vosso Deus interno. Sabeis e sentis
sentis estar dentro, sempre dentro de vós. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo. Conservai-vos lembrando ao intelecto que a capacidade de imaginar é um atributo de Deus, o atributo da visão, poder de sentir, experimentar e associar-se à imagem perfeita é poder de Deus. A substância utilizada no mundo exterior para dar forma ao vosso quadro e ao vosso plano é pura substância de Deus. Deveis então saber que Deus é o autor, a ação e o ato de toda forma e empreendimento construtivo, sempre lançados no mundo da manifestação.